vocês as questões aí das atividades, para a gente já deixar tudo certinho e a gente já deixar alinhado aí as questões do que serão feitas das atividades e do estudo dirigido. Vai seguir basicamente muito parecido com o que a gente viu no bimestre passado. Tá? Vai ser, né, vai juntar aí as questões dos mapas mentais e do estudo dirigido, que eu enviei para vocês aí no grupo, mas também vou colocar, estou devendo vocês aí a colocação no portal, né? Vou colocar também para vocês no portal e deixar tudo certinho lá também para essas questões aí das nossas atividades, tá? Mas, obviamente, vocês sabem, tem todo o acesso aí comigo, via e-mail, via WhatsApp, o que vocês precisarem. Estou aqui também para te dar aí qualquer tipo de suporte no que vocês precisarem. Basicamente, pessoal, é o seguinte, eu vou depois colocar direitinho lá para vocês o cronograma certinho, mas eu já tinha colocado basicamente um pouco antes para vocês no grupo. A ideia do que nós tivemos nas nossas últimas aulas serão basicamente as aulas referentes aos links, que depois eu vou passar para vocês, e o material também de estudo, que são das nossas aulas dos dias 12 do 5, aí depois nós tivemos as semanas aí, né, que tivemos algumas palestras, então depois vai a do dia 2 do 6, 9 do 6, 16 do 6, que falta mandar o link aí para vocês também, vou disponibilizar, e hoje a nossa aula aqui do dia 23, que é o estudo dirigido, para a gente poder alinhar essa questão do nosso fechamento. Lembrando que vocês, para ajustar dentro dos nossos 20 pontos, assim como no bimestre passado, nós vamos fazer a pontuação através dos mapas mentais, das atividades que eu propus para vocês, e esse estudo dirigido, que já eu vou fazer uma breve revisão aí com vocês, para a gente poder fechar. Lembrando que essas atividades deverão ser enviadas para mim por e-mail, tenho certeza que vocês têm aí, mas não custa nada recolocá-lo, pauloh@factos.edu.br, tá aí o e-mail, né, para que vocês me enviem até o dia 2, tá? Porque eu vou fechar as notas de vocês até o dia 3, mas não espere até a última hora, por favor, de me mandar no dia 2. Já me enviem aqueles que estão... Muitos de vocês já me enviaram até alguns mapas que já fizeram as atividades e o estudo dirigido, me enviem, se possível, antes do dia 2, para dar tempo de eu fazer todas as correções, te responder via e-mail e poder lançar as notas de vocês no dia 3, tá bom? E lembrando que, obviamente, qualquer dúvida, qualquer questão que vocês precisarem, vou estar disponível, óbvio, para vocês aqui via e-mail, via WhatsApp, qualquer dúvida que tiver. Lembrando que, então, eu vou fazer para vocês lá essa repassada aí de todas as aulas, tá? Mas está lá no nosso canal, tá? Do YouTube. Nosso material está disponibilizado no grupo, mas eu vou disponibilizar também, alguns me pediram, no portal, tá? Eu vou colocar ele, inclusive, como... colocar certinho lá de segundo bimestre, para vocês não se perderem aí nessas nossas atividades, tá bom? Então, mais uma vez, as aulas vão ser... Então, as links têm as datas também lá no nosso canal do YouTube, que é das aulas do dia 12 do 5, 2 do 6, 9 do 6, 16 do 6. Essa está faltando pôr no canal. Daqui a pouquinho, acabando a aula aqui, eu disponibilizo para vocês esse link da aula da semana passada. E essa que nós estamos falando aqui agora vai ficar disponível, falando aí para vocês que estão aqui conosco online e para quem está vendo depois pelo YouTube. Beleza? E o estudo dirigido, pessoal, para a gente fazer uma breve revisão de tudo aquilo que comentamos aí nas nossas últimas aulas, basicamente ele está aí, eu mandei para vocês também já lá no grupo. Ele se trata de uma revisão mesmo dos mapas, baseado um pouco do que comentamos e fizemos no nosso bimestre passado. E também para aqueles que eventualmente teve uma dificuldade no lançamento da nota, às vezes um erro de digitação meu, eu cobrei hoje já do memorando que eu enviei à faculdade. Antes do fechamento das notas, a nota vai estar realinhada, então não tem preocupação, podem ficar despreocupados, tá? Quem teve alguma dificuldadezinha lá de lançamento já me procurou no particular, e eu já, então, remeto a mensagem para você que me procurou, e eu já estou fazendo já as alterações e dependo só do memorando para poder alinhar essa questão, tá bom? Então, vamos lá. Então, o estudo dirigido, pessoal,
basicamente, tirando a questão aí da letra E, que é uma ideia que eu quero comentar com vocês, ela vai nos trazer, né, a ideia do que ela vai trazer aí para nós é exatamente uma revisão completa, tá, de todos os estudos dirigidos que vimos, né, nas nossas últimas aulas, tá? Então, ó, nós começamos aí, tá, às vezes na sequência. Tem alguns também que me perguntam. Professor, eu achei interessante porque eu estava fazendo sobre, por exemplo, PGRSS, CCIH, e aí eu preferi fazer num mapa só. Gente, fiquem à vontade, o mapa é de vocês, então assim, se você acha que dá para conectar uma coisa na outra, desde que, obviamente, não fique algo que fique confuso para o entendimento, principalmente seu e às vezes meu, podem juntar o mapa, tá? Não tem problema nenhum, podem fazer da maneira que vocês acharem melhor, tá? Então, o mapa é de vocês e vocês têm a liberdade total para poder alinhá-lo da melhor forma possível. Muito bem. Então, sobre aí a nosso estudo dirigido. O que eu gostaria que vocês avaliassem, alinhassem aí? Então, o que eu peço? Você vai pegar agora teu mapa mental, de novo, igual a gente fez no bimestre passado, e ele agora, muitas das vezes que você me indicou, me mostrou e tudo mais, você vai transformar ele. É igual quando você tiver, futuramente, espero que aconteça isso, você vai fazer várias apresentações como profissionais, vocês vão, às vezes, criar alguns mapas, alguns tópicos, igual eu comento, a gente faz isso em sala de aula, você vai colocar ele lá num slide ou num quadro e você é capaz de olhar para ele e dar uma aula e falar sobre aquilo que você está estudando, né? Então aí eu peço nada mais do que isso. Eu só dessa vez eu fiz uma coisinha diferente e pedi aí, vocês estão vendo, de ser no mínimo 10 linhas, porque alguns estudos dirigidos, até alguns me procuraram, pediram para refazer e tudo mais, porque eu achei às vezes muito sucinto. Não é possível que você tenha tão poucas palavras. Às vezes tinha pessoas que me mandaram tão pouca coisa que eu gostaria de que eu ouvisse um pouco mais de vocês. Que nesse momento não tem como eu ouvir você, né, pessoalmente, mas tem como eu pelo menos ler o que você está escrevendo aqui para mim, que é como se você estivesse pessoalmente me contando. Então eu coloquei de pelo menos 10 linhas, tá? Que eu acho que é um mínimo aí. Máximo não tem, isso aí você fica, a viagem está à vontade. Mas para pelo menos aí umas 10 linhas, para você relatar para mim o que vocês entenderam baseado no teu mapa mental. Contar sobre as análises das praxis legislativas, né, as legislações ambientais em meio ambiente e saúde, tudo isso que a gente viu aqui. Falamos das RDCs, falamos de várias legislações. Como é que você conecta ela em relação a essas análises? Tem uma aula, inclusive, que eu coloco ela lá para vocês. Eu falo também sobre as questões de gestão, né? A enfermagem como um processo de gerenciamento, né, das suas atividades dentro dos hospitais, de clínicas, etc. Tem a nossa aula que a gente falou sobre gestão empresarial e gestão ambiental e legislação em saúde. Tá? Então, eu queria que você conectasse aquele mapa mental, o que você tem a dizer para essa informação, essa formação diferenciada, tá? Na letra B, seria a integração do plano de gerenciamento de resíduos sólidos de saúde, em que o enfermeiro é o profissional indicado para poder ser o responsável técnico dele, e a interligação que ele tem com o CCIH. Aqui alguns até me perguntaram, professor, eu queria fazer aqui ou eu posso juntar com a letra C? Não tem problema, pessoal. Eu separei porque eu acho que talvez didaticamente você vai só correlacionar o PGRSS com a CCIH e o outro vai correlacionar o enfermeiro e o PGRSS. Não, mas eu acho que fica legal fazer os dois juntos. Sem problema, só indica para mim na hora de responder o estudo, tá? Que você fez, tá? Que você realizou dessa maneira. Só para poder ter essa indicação aqui para mim na hora de eu fazer as análises e as correções para vocês. A letra D fala sobre exatamente a enfermagem, a gestão ambiental e empresarial. Aqui eu falei dela na letra A, perdoe. Ela tem um item próprio dela. A primeira é simplesmente um apanhado geral, que foi a nossa primeira aula lá do dia 12. Depois a enfermagem como gestão empresarial. E por fim, que eu gostaria que esse daí é um mapa do qual a gente comentou meio que quase todas as aulas, mas é algo que eu gostaria depois de, em consonância até com outros alunos, escrever. Eu queria que a gente até formasse um artigo sobre o tema, que seria a pandemia do Covid, tá? Porque é algo completamente histórico, é um contexto histórico infeliz, é claro, mas nós estamos vivendo dentro de um ano histórico para
para a própria história da humanidade. E se a gente não escrever sobre isso, simplesmente nós teremos passado por um ano tão difícil e não deixar nada registrado, até mesmo os seus anseios. Então, assim, a cosmovisão da atuação da enfermagem, principalmente quem está na área, ou que vocês têm visto, estudado, sentido, não precisa ser só, por isso que eu falo sobre cosmovisão, não precisa ser uma coisa única e exclusiva da enfermagem, mas uma visão mesmo da pandemia, de tudo aquilo que está sendo vivenciado, seja profissional, seja pessoal, seja familiar, para a gente poder juntar isso, tá, num texto legal que eu gostaria de fazer depois, lógico, com a permissão de todos vocês, que a gente escrevesse um artigo para publicar e deixar registrada a visão da história que nós tivemos nesse momento, tá? Então, gente, o nosso estudo dirigido basicamente é esse, tá? Vocês viram que ele vai reunir todas essas nossas aulas em que nós tivemos, tá, nas últimas semanas, tá bem delineadinho, bem tranquilo aí sobre aquilo que você entendeu. Aí você vai pegar os seus mapas e vai agora transformar os seus mapas como se você estivesse apresentando ele, só que em forma de texto, tá? E recapitulando, as aulas serão referentes. Isso tudo que eu estou contando, eu vou pôr no portal, mas vou pôr lá no grupo também para vocês, para facilitar ninguém se perder. São as aulas, das últimas aulas que tivemos, né? Do dia 12, do dia 2, do dia 9, do dia 16, que ainda falta pôr o link para vocês. E a sala de hoje é essa revisão do estudo dirigido, que eu também vou disponibilizar como uma revisão aí para vocês. Lembrando que qualquer dúvida, já vou abrir aqui para quem está conosco aqui online, para a gente já conversar sobre. Quem está vendo pelo YouTube tem o meu contato, obviamente direto no WhatsApp ou via e-mail, tá certo? Fico agora aguardando qualquer dúvida que vocês tenham. E lembrando que essas atividades deverão ser entregues até o dia 2, tá? Tem aí uma semana e mais um dia, praticamente 2, para vocês me entregarem, mas não esperem o dia 2. Já vão me enviando, por favor, para que eu possa já ir fazendo as devidas correções, te devolver e fechar nossas notas até o dia 3 de julho, ok?